Vamos pôr para gravar. Hoje nós vamos iniciar um conteúdo novo de matemática. Na verdade, não é tão novo, porque vocês estudaram no quarto ano e também nós iniciamos ele antes das atividades avaliativas, que são os números decimais. Quem lembra dos números decimais? E o que são, então, esses números decimais? Ué, peraí. Peraí, gente, que eu não estou conseguindo compartilhar aqui. Agora tá aparecendo aí para vocês, né? Tá aparecendo? Ok. Então, os números decimais, a principal característica de um número decimal é a presença de vírgula. Então, são os números com vírgula, né? São os números decimais. Esses números com vírgulas, a gente pode diferenciar pela posição que o algarismo se encontra. Então, dependendo da posição onde está a vírgula e onde ele está após a vírgula ou antes da vírgula, ele vai ter um valor diferenciado, né? Os números decimais, eles aparecem com frequência em nosso cotidiano. Quem aqui já viu números decimais? E aonde que eu posso encontrar números decimais? Ou seja, números com vírgulas? Onde que eu vejo números com vírgulas? Quando você vai comprar alguma coisa, tem o preço. Às vezes tem. Fala o preço de alguma coisa. Tipo, um lápis. R$1,30. Acho que R$1,30. Como que eu represento esse número? Então nós vamos aprender, rever. Na verdade, vocês sabem. Vocês já estudaram isso lá no quarto ano. Só vão rever para relembrar, ok? Aonde mais? Depois a gente vê como que se escreve. Vamos pensar onde mais que a gente encontra números decimais. Quem lembra? Onde mais que você já viu números com vírgula? Na aplicação? Na onde? Na aplicação? Espera, deixa eu só colocar, tá baixinho. Joel, não consegui entender. Não. Oi, pode falar. Você pode repetir, Joel, que agora acho que eu escuto. Na fração? Na fração. A fração, ele é um número fracionário, que também representa um número decimal. Mas os números com vírgula, onde que a gente anda, andando ali? Tem um número com vírgula. De repente, ali também tem um número com vírgula, que representa tal coisa. Aonde mais que eu posso encontrar números com vírgula? Vocês nunca viram números com vírgula? Reais. Altura e reais. No valor, que nem a Letícia tinha falado. A altura, a nossa altura, por exemplo, né? Mas a altura de qualquer coisa. Quanto que você mede, Yuri? Reais. O reais é o valor, né? O preço das coisas também. Qual é a sua altura, Guilherme? Guilherme não. Yuri? 1,30 m. 1,30 m. 1,30 m. Depois vou explicar. Quem mais? Quem mede diferente do Yuri? Eu. Pode falar. Quanto você... Quilômetros. Quilômetros também. Quanto que você mede, Guilherme? Mais de 1,5 m. Não, mas eu quero saber... Só quem sabe a sua altura certinha. Eu meço 1,62. 1,62 m. O Rafael falou que nos quilômetros, né? Medindo quilômetros, eu preciso que todos os vídeos estejam abertos
Não é para fechar Peso também. a apresentação da professora, tá? Guilherme, Peso também. os vídeos ligados. Então, deixa eu tirar, que está muito alto agora. Quando eu vou medir quilômetros, então, por exemplo, 2,53 quilômetros. Quem já viu essa distância? A distância de casa. Também tem peso. A minha casa é 4,5 quilômetros da escola. Litros? Nas medidas também, né? 1,3, 1,2 litros, 0,5 litros de leite nas medidas, nas receitas. Pro, em peso? Hã? Em peso? No nosso peso também, né? Às vezes você pesa ali. Quanto que você pesa, Rafa? Não vou falar o meu peso aqui, tá? Não sei. Não sabe? Quem que sabe o peso certinho? Que mediu na balança ali? Com os quebradinhos. O meu é mais ou menos 31 quilos. Então, mas sempre naquela balança digital sempre tem a 31, alguma coisa, não tem? Sim. Ó, 39,0. ô, Pro, Eu lembro. o meu Depois tá subiu para 43. Eita, pega, ainda é uma engordada boa, hein? De 39 para 43? Guilherme, vai sentar, Guilherme, sossega num canto. Eu tô para ir lá na casa do Guilherme pegar ele pelo pescoço. Ô, Pro, em horas? Sossega. Nas horas, também. Também, só que assim, é diferente. Fala, Letícia. Letícia tá tentando falar? Pode falar, Lelê. Da última vez que eu me pesei, foi na farmácia e eu tava pesando 28,3. 28,3. Quando tem ponto, esse pontinho nas calculadoras ou nas balanças digitais representa uma vírgula, tá? E Yuri e Guilherme, não é para desligar o vídeo. Professora, na calculadora tem números decimais. Também. Tem números decimais que você for digitando ali, né? Então, nós podemos encontrar os números decimais em diferentes situações do nosso dia a dia. Então, quando eu vou medir, por exemplo, eu estou lá com febre e vou medir a minha temperatura. Vai dar lá, põe o termômetro, deu 38,8. Né? 38,8 é a mesma coisa que 38,8. Deixa eu colocar aqui no quadro. Deixa eu só aumentar a minha tela aqui. 38,8, está medindo a temperatura. A Letícia disse que 1,1, como que é? R$1,32, né? R$1 é o número inteiro que vem antes da vírgula, vírgula 32, que são a parte que não esse número decimais, a parte que está depois da vírgula, ela representa partes de um inteiro. São números quebrados que a gente fala aqui, que são esses números após a vírgula, são partes do inteiro. Então, em diversas situações, nós vemos ali números decimais, né? Então, no nosso peso, na medida em medida de comprimento, que é a altura, quilometragem, no nosso peso, na medida de alimentos, de líquidos, né? No peso dos alimentos, nos valores, no preço das coisas, no troco, de quanto que você tem que pegar de dinheiro, tudo aparece em números decimais. Dessas situações que eu falei, né? Então, de um modo geral, a gente pode dizer que os números decimais, eles não são inteiros, pois eles representam partes que são quebradas. Então, por exemplo, por que eu peso, então, que nem a Letícia falou lá, que ela
foi pesar e deu quanto, Letícia? 28,3. 28,3. Esse vírgula 3 aqui significa que é uma parte do quilo, de 1 quilo, né? Parte de 1 quilo, porque ela está falando de peso, que não chega a 1. 1 quilo é igual a 1.000 gramas, né? Esse 3, ele representa as gramas, que é a parte, que é a medida menor do que o quilograma. Então, eu tenho 28 quilogramas e aqui 3, no caso, de 300 gramas. Então, 28,3, Letícia, significa que você pega 28 quilos e 300 gramas. Então, o número que está após a vírgula, ele representa, então, uma parte quebrada de um número, não é a parte inteira, ele é menor do que o inteiro. Então, eu trouxe aqui para vocês. Espera aí. Eu tenho 2 números aqui. Esses 2 números, eles utilizam os mesmos algarismos. Algarismo 7, 8, 6 e 5. Como que eu leio esse número aqui? 7.865. Tá certo isso? É isso mesmo, turma? Sim. Sim. E esse outro número aqui, como que eu leio? 8,65. Se eu estivesse falando, se esse número estivesse representando, por exemplo, não é esse o meu peso, mas o meu peso, ainda bem que eu não estou nesse peso ainda. O meu peso, como que eu leria esse número? 78 quilos e 65 gramas. 65 gramas. Sei. Na verdade, no gramas vai ser 650 50 gramas, gramas. tá? Porque depois, a gente vai estudar unidade de medida, vocês vão entender o porquê. Se fosse reais, eu leria do mesmo jeito? Não, Como que eu vou ler, seria Rafa? R$78,65. Mas você fala essa vírgula quando você vai falar o preço das coisas? Não, Ah, mãe, eu 78 quero o boneco que eu quero tá R$ 78,65? Você fala a vírgula? Não, Não, ia ser 78,65 centavos. R$ 78,65. Reais. Pessoal, espera só um pouquinho que tá tocando meu interfone aqui, peraí. Oi. Ah, sim. Eu quero que vocês anotem no caderno de vocês esse número e essas 3 perguntas e escrevam, respondam essas 3 perguntas. Bem rapidinho, caderno de matemática. Opa, peraí. Que dia é hoje? Vinte e nove. 30, na verdade. Tá. Pronto, pessoal, pode perguntar. Então, esse primeiro número foi como vocês disseram, né? Eu vou ler 7.865. E o segundo, 78 inteiros. Como a gente não tem definido aqui, todo número que está antes da vírgula,
e você lê ele como inteiro. Então, eu tenho 78 inteiros. E aí, como eu tenho só 2 números após a vírgula, quando eu tenho um número só, eu tenho décimo. Quando eu tenho 2, eu tenho centésimos. E quando eu tenho 3, eu tenho milésimos. Como eu tenho só 2, eu tenho 78 inteiros e 65 centésimos. Anota aí. Pode anotar só as respostas, não precisa colocar as perguntas, não. Para ficar mais rápido. Só que aí depois eu quero que vocês colhem esse slide no caderno, tá? Prof, nem adianta mais, já copiei. Já copiou tudo? Ah, então tá. É que a Pro precisou atender ali o portão. E aí... Ô, Pro, Oi? se eu for copiar só a resposta e colocar, imprimir todo o slide, o que eu vou fazer? Não é isso que eu tô falando. Coloca só a resposta. Tipo assim, a primeira setinha, aí 7.865. Segunda setinha, aí né, ponto, 78 inteiros e 65 centésimos, porque só são 2 números. Coloca só as respostas aí para mim. Tá. Meu Deus do céu. Ô, Prof, pra colocar, tipo, como se lê o primeiro e o segundo, eu posso colocar 78, Não. 65 ou não precisa da vírgula? Acabei de explicar, ó. 78, o número que está antes da vírgula, você lê como inteiros. 70, como a gente não tem definido aqui se é valor, se é peso, se é medida, se é unidade de medida, se é algum valor, nós vamos usar só todo número que está antes da vírgula, ele é um número inteiro. Então, 78 inteiros e 65 centésimos. Tá. Qual que é a diferença entre esses números aqui, pessoal? Isso aqui nem precisa copiar, tá? Só faz esse primeiro aqui mesmo. Qual que é a diferença entre esses números? Não precisa responder, não. Um tem vírgula e outro não. Um o quê? A vírgula. A vírgula. Um é decimal, o outro não. A vírgula. Exatamente. A única diferença entre esses 2 números é a vírgula, né? E qual desses números é o maior? O primeiro número. 7.865. 7.865 é o maior número, né? Ele é muito maior do que 78 inteiros e 65 centésimos. Muito bem. Todos escreveram, responderam aqui essa primeira questão, pelo menos? Se responder pelo menos a primeira, já tá bom. Já respondi todas. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos outros colegas. Maria Eduarda, já respondeu a primeira? Joel? Guilherme Velasque. Tira o negócio que está na frente da câmera, para eu ver se você está fazendo. Terminei os 3. Guilherme Alves, terminou?
Só a primeira, tá, pessoal? Terminou aqui? Tá. Ou nem fez? Pro, pode fazer as 3? Pode, quem já fez as 3 não tem problema. Então, vamos passar agora para o nosso próximo slide. Então, aqui, ó, em tempos de pandemia, trouxe um probleminha aqui. Vocês vão anotar aí no caderno de vocês também. Esse aqui era... Pula ali uma linha. Tá, Pro? Em tempos de pandemia, devemos sempre nos proteger, principalmente ao sair de casa utilizando a máscara. No supermercado, existiam 4 tipos de máscara com valores distintos, diferentes. Observe. Deixa eu só tirar aqui, porque está bem na frente do meu texto. Então, a máscara A tem um custo, a B tem outro custo, a C tem outro custo, outro valor, e a letra D também custa outro valor. Como que eu leio? Deixa eu ver aqui, vou escolher um aluno. Joel, como que eu leio o valor da máscara A? R$6,25. R$6,25, ok. Guilherme Velasque, como que eu leio? Yuri, deixa essa câmera ligada, Yuri. Por que está desligando a câmera toda hora? É que o pai tá mexendo num negócio. Ah, tá, mas aí você me avisa então, porque senão eu acho que vocês estão brincando, porque tem muito aluno que está brincando na hora da aula e aí estava ficando com a câmera desligada. Você só me avisa, Pro, vou desligar porque vai passar alguém, ok? Tá. Para os outros também. Então vamos lá. Como que eu leio, Yuri, já que eu já estou com você aqui, o valor da máscara B? R$5,7. Olha aqui, Não. mas é só o 7 que tem aqui? R$5,75. R$5,75, isso mesmo. Cadê? Deixa eu ver aqui. Cadê o Matheus? Deixa essa câmera focada em você, Matheus. Vira ela mais para cá, que eu não estou te vendo, que eu quero ver os alunos. Isso. Matheus, como que eu leio o valor da máscara C? A da D C de casa. é R$5,65. Ok. E Letícia, máscara D, quanto que custa? B? D de Dani. Tá, é R$6,05. R$6,05. Ótimo. Qual dessas máscaras? Manda para mim no chat. Não quero que responda aqui no áudio. Manda no chat qual letra que representa ali a máscara que é a mais cara. É a máscara A, a B, a C ou a D? Mandem no chat só a letra correspondente. Enviei. Pro, Até agora, todo mundo que mandou está acertando. Pro, Pode falar. sabe na outra compartilhamento que você acabou de fazer antes? Então, eu respondi a primeira e eu respondi essas 3 daí. Tá, ok. É que essa aqui já é outra pergunta, tá? Você já fez essa segunda aqui, do segundo slide? Já fiz as 3 daí. Ah, sim. Ok. E da outra só uma. Então, só manda aqui no chat para mim. Eu não vi se você mandou. Mandou. Olha, todo mundo que mandou acertou. Realmente, a máscara A é a mais cara. E a mais barata? Agora parou a máscara cara. Vamos comprar a mais barata. Qual é a máscara mais barata? Mandei.
Vamos ver aqui. Oxi, letra V? Nem tem máscara V? Mandei errado. Eu mandei C pro... Todos os outros que mandaram, com exceção do máscara V, tava certo. Agora sim, Rafa. Isso mesmo. Todos acertaram. Agora, vocês vão colocar para mim, o Matheus já colocou aqui, já vou ver se está correto, tá, Matheus? O valor da máscara em ordem decrescente. Esse aqui eu vou fazer junto com vocês, na verdade, porque eu quero explicar uma coisa. Para alguns que podem ter dificuldades. Então, eu tenho aqui a máscara que custa R$ 6,25. Eu tenho outra que custa R$ 5,75. Eu tenho uma que custa R$ 5,65. E a outra que custa R$ 6,05. Então, nós já vimos que a máscara mais cara é a que custa R$ 6,25, né? Confere? Peraí, gente. Duda, peraí, só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui na Duda. Quer falar alguma coisa, Duda? Não? Então, vamos continuar aqui. Então, nós já vimos que a máscara mais cara é a que custa R$ 6,25, né? Então, nós vamos eliminar aqui. Nós vamos colocar esses valores em ordem decrescente. O que é decrescente? Do maior para o menor. Qual é a segunda máscara? Aqui é a máscara A, B. R$6,05. R$6,05, exatamente. Porque o que a gente vai olhar quando a gente vai comparar valores em números decimais? Primeiro eu vou olhar a minha parte inteira. O que fica na frente da vírgula, antes da vírgula, né? É o meu inteiro. O que fica antes da vírgula é o meu inteiro. Vamos rápido. Tá. Uhum. Não, média mesmo. Tchau. Então, eu vou olhar primeiro o meu número inteiro, que é o que vem antes da vírgula. Então, os maiores números aqui são os 6. Então, o que eu vou fazer olhar depois? O primeiro número que está após a vírgula. Cadê o Matheus? Ah, bom. Guilherme, presta atenção aqui. Yuri, presta atenção aqui. A segunda coisa que eu vou fazer para comparar, como aqui eu só tenho 6 inteiros, eu vou olhar o meu primeiro número após a vírgula. Então, entre os 6, né? O maior número aqui após a vírgula, entre os 6 inteiros, o maior número após a vírgula é o 2. Então, por isso, 6,25 é maior. O próximo vai ser aqui o 6 inteiros e 5 centavos. Por um traço aqui. Agora, nós vamos para as próximas. Já usamos essas e essa opção, esse valor. R$5. Qual que vem primeiro, 5,75 ou 5,65? Hã? É 5,75. E por último, 5,65. Então, essa é a ordem decrescente. Vou pôr aqui embaixo, pessoal. Ô, prof, eu já tinha feito, eu tava mandando no chat, tá? Tá, só conferir aqui, então. Anotaram aí? Sim. Essa é a ordem decrescente, do maior para o menor. Vamos voltar aqui no slide. Agora nós temos aqui uma imagem
em que aparece uma casinha na ponta e um coelhinho na outra ponta, né? E aí, em quantas partes, né, foi dividido, então, esse caminho para o coelho chegar até a sua casa? Ou o tanto que o coelho já fugiu do caminho, né? Que parte do caminho o coelho fugiu ali? Não sei. Em quantas partes iguais esse caminho está dividido? E aí? 10. Em 10 partes iguais. Ok. Como que eu represento uma parte desse caminho? 5? Uma parte de 10 é 5? 1/10. 1/10. Ok. Como que eu represento esse 1/10? Quem que tinha falado 1/10? Eu. Quem é eu? O Yuri. Yuri. É. Ok. Como que eu represento, Yuri, esse 1/10? O numerador 1 e Numerador o 1, denominador 10. denominador 10. Tá certo isso aqui, Kiduano? Ô, professor, Tá tá certo. fazendo frio? Claro que tá. Aham. Eu posso também representar de outra forma esse valor? Pode, com a Posso. vírgula. E vocês lembram que o Matheus, ele fez o cálculo lá? Eu falei, sim, mas aí vai dar resultados em números decimais. Você lembra, Matheus? De uma atividade que você fez calculando as frações? Sim. Que eu queria que fizesse fração de Aham. quantidade, você fez o cálculo. Mas, enfim, De fração. nada, só que a gente estava fazendo em fração. Como que eu faço? O meu numerador, eu divido pelo meu denominador para transformar esse número em um número decimal. Eu vou pegar aqui o 1 e vou dividir por 10. Está certo, tá, Yuri? Não está errado. Só que a diferença é que aqui está na forma fracionária. E nós vamos aprender agora a transformar a fração em um número decimal. Então, como que eu faço? Eu divido o meu numerador pelo meu denominador. Como? Eu tenho 1. Eu posso dividir por 10? Posso. Se eu tenho um bolo inteiro, eu não posso dividir para 10 pessoas? Sim ou não? Sim. Sim. Parece Pode. difícil, mas não é, tá, pessoal? Fica tranquilo. Como que eu vou fazer um cálculo em que eu tenho um número no meu? Um número menor do que o divisor. Quando eu tenho o meu dividendo menor do que o divisor, o que eu tenho que fazer? Prestem atenção aqui. Eu vou colocar aqui um 0 e uma vírgula. Quando eu coloco um 0 e uma vírgula, eu posso colocar aqui no meu dividendo um outro 0. E aí eu vou fazer o cálculo após a vírgula. Quantos vezes 10 vai ser igual a 10? 1. 1 vezes 10, que é igual a 10, subtraindo vai ser igual aqui a 0. Então, 0. dividindo, vai ficar um número decimal. Decimal. Como que eu leio esse número decimal? 1/10 também. E aí, na última aula de matemática, eu ensinei para vocês que quando eu tenho denominador 10, 100 ou 1000, o que eu faço? Eu repito o meu numerador, que é muito mais fácil até, né? E vou andar a quantidade de casas para a esquerda. A quantidade de casas a quantidade de zeros que eu tenho é a quantidade de casas que eu vou andar para a esquerda. Então, repeti aqui o meu numerador, vou andar 1, ponho a vírgula. Como eu não tenho nenhum número aqui na frente, eu acrescento aqui o 0. Então, transformei essa fração, sem precisar fazer a divisão, em um número decimal. Repetindo aqui, quando é por 10, 100 ou 1000, tá, pessoal?
coloco o meu numerador e ando, como eu tenho só o 10, uma casa para a esquerda, ponho uma vírgula e acrescento 0, porque não tem número aqui. Se fosse aqui, por exemplo, 21 décimos, eu ia pôr o meu numerador, que é 21, vou até o final do número, ando uma casa e ponho uma vírgula, 2 inteiros e 1 décimo. Vamos voltar aqui agora. Vocês entenderam esse cálculo? Lembram que a Pro explicou na última aula, antes das atividades avaliativas? Esse Eu aqui? lembro que você teve uma hora que você explicou que eu lembro só da parte que você falou, coloca o Numerador. você pula uma casa, coloca a vírgula e coloca o Se não tiver nenhuma casa para a esquerda, você põe 0. Se tiver, você deixa o número que está. Você vai sempre, só quando for denominador 10, 100 ou 1000, ou 10.000 ou 100.000. Você vai olhar a quantidade de zeros e vai andar a quantidade de casas. Se, por exemplo, fosse 1 centésimo aqui, ó, eu ia pôr o 1 e andar uma, tenho 2 zeros, né? Uma, 2. E aqui que eu teria que pôr a vírgula. Como eu não tenho número aqui, eu ia ter que acrescentar com 0 e pôr mais um 0 aqui. 1 centésimo. Aqui eu tenho, uma barrinha, uma plaquinha de 100, né, com 100 cubinhos do material dourado. E foi dividido em barras de 10 em 10. A gente sabe que cada plaquinha tem 10 barrinhas, representa 10 barrinhas de 10. Qual seria a fração e o número decimal que vai representar, então, essa primeira imagem aqui, onde eu tenho 3 barrinhas? Qual seria a fração que representa